Como desenvolver melodias com a escala pentatônica em um solo, no jazz. Aqui eu quero falar sobre algumas possibilidades para você desenvolver ideias melódicas, né, no jazz, nesse caso, a partir da escala pentatônica, né, usar alguns recursos que essa escala ela oferece para desenvolver linhas melódicas, desenvolver frases. Então, com essa ideia da escala e recursos que eu vou aqui demonstrar algumas situações. Então, se você curte escala pentatônica, se você curte jazz, já deixa aí o seu like, tá joia? Então, vamos lá começar a falar da escala pentatônica, né, que ela é simples, né, ela é simples, mas não basta eu saber tocar a escala para cima e para baixo, a escala pentatônica. Mas é interessante, né, de certa forma, desenvolver, criar algum discurso, algumas ideias melódicas a partir dela. Até porque o formato dela ela vai limitar um pouco, não é igual uma escala maior, uma escala alterada, por exemplo, que você consegue fazer muita coisa e fazer muitas variações. A escala pentatônica, pelo seu formato, ela possibilita algumas situações, até porque a sua sonoridade é muito forte, é muito característica. Então, vamos utilizar alguns recursos dessa escala pentatônica. Então, vamos lá, começar aí a escala pentatônica, no exemplo de Dó, né? Pentatônica, 5 notas. Então, você tem o Dó, Ré, Mi, Sol e Lá. Então, isso aqui é a escala pentatônica de Dó maior. Ao contrário da escala de Dó maior, que você, dentro da escala, você tem um trítono, tem o Fá e o Si, que aí, dentro da escala maior, você tem aí, já esse intervalo que é da música tonal. A escala pentatônica, por ser 5 notas, e o seu intervalo aqui, característico, não vai contar nenhum intervalo de trítono. Então aí possibilita já por ser uma escala desse formato, ela vai possibilitar outros caminhos, outras ideias. Então você tem o Dó maior, a escala de pentatônica de Dó maior. Pode terminar aqui no Dó. Na verdade, são 5 notas, né? Porém, você pode repetir aqui, vai fechar uma oitava. Não tem importância. Então, Dó, Ré, Mi, Sol e Lá. Essa é a escala pentatônica de Dó. Vamos, né, começar depois a construir o acorde sobre essa escala. Então, uma coisa interessante que dessa escala também, como outras escalas, até mesmo como por exemplo, a escala maior, você pode começar não só da fundamental, mas você pode começar do segundo grau, do terceiro aqui, né? Na escala pentatônica, a gente pode falar de modos, ou seja, começando do Dó, nós podemos chamar de primeiro modo, né? Modo 1. O primeiro modo da escala pentatônica é o Dó, Ré, Mi, Sol e Lá. No segundo modo é a partir do Ré. O terceiro modo é a partir do Mi. O quarto modo é a partir do Sol. O quinto modo, vamos a partir do Lá. No Lá aqui você já encontra o quê? Uma pentatônica menor. A terça menor aqui, uma pentatônica menor, né? Então, aqui no caso aqui, Lá, pentatônica de Lá menor.
para ter um pouco de referência harmônica. Então, a partir agora desses modos, o que quer dizer esses modos? Você pode começar a sua melodia a partir da fundamental, a partir do primeiro modo, né? A partir do segundo, você pode criar uma ideia a partir do terceiro modo, iniciando a partir e terminando também, porque não a partir do terceiro modo, do quarto modo, quinto modo. Então, eu quis mostrar só essa possibilidade, não ficar só quando falar numa escala pentatônica de dó, você simplesmente tocar, só pensar em iniciar a ideia, né, a sua criação na escala de dó, na nota dó, mas você pode iniciar começar em outros modos, como a gente acabou de ver aqui. Então agora, a partir desse conhecimento, você conhece a escala pentatônica e conhece agora os modos, da onde você pode iniciar uma ideia. Aqui um exemplo sobre essa escala, né, a penta maior, que dó, eu posso criar um acorde de dó maior, posso ter um dó maior com sexta, dependendo, né, como você vai trabalhar a sua linha melódica aqui. Então vamos agora começar a criar uma ideia melódica a partir do primeiro modo. Tá? Então você pode iniciar uma ideia melódica ascendentemente, você pode começar descendentemente. Aqui eu já começo com uma ideia, com uma pausa e com uma que alta, né? Já começo com uma ideia já que você vai trabalhar com essa linguagem também do jazz, né? Com essa improvisação, trabalhar com este solo, vai criar esse solo. Você pode pensar já no seu sotaque rítmico. Então, aqui eu já vou começar o quê? Já vou começar da forma descendente, né? Vou começar aqui em cima. E vou fazer uma que alta, começar com uma pausa e uma que alta. Olha como que já, né? É uma escala pentatônica bem simples. Mas a questão aqui é a rítmica, né? Olha como que, além da sua sonoridade característica, você tem um trabalho rítmico interessante. Ou seja, uma escala pentatônica sobre um acorde com sétima maior. Ou, no caso, eu vou terminar no dó aqui, eu vou fazer uma sexta. Vamos dar esse conflito. Posso começar aqui? Se quiser também. Ou permanecer, né, no acorde com sexta. Então, você tem que saber a escala, claro, e também saber trabalhar a questão, né, ritmicamente trabalhar essas ideias, já que você tem que entender a linguagem proposta, no caso no jazz, então a gente tem que ficar atento à questão rítmica também. Então, outro exemplo agora, pensando, né, de forma ascendente, usando simplesmente a escala, eu posso trabalhar aqui um acorde. Vamos continuando com sexta. Olha, eu vou ter o que? Uma ligadura, uma antecipação. A escala é simples, mas eu estou colocando aqui já outro recurso, que é uma antecipação melódica. Não estou só. Eu estou trabalhando esse swing, essa antecipação melódica. Olha como que fica muito interessante. Você tem uma ideia rítmica, mas também você tem a escala, a sonoridade da escala pentatônica. Então tudo isso vai ajudar para o seu discurso, para a sua ideia, a sua linha melódica ficar interessante dentro da proposta do jazz. Então ainda é o que? O primeiro modo. Estou trabalhando com o primeiro modo, pensando no dó maior, estou pensando aqui na escala pentatônica de dó, no primeiro modo. Então, outra possibilidade, vamos trabalhar agora com semicolcheias, né? Fica um pouco mais rápido. E vou depois ter que ir lá finalizar com colcheia.
interessante você também trabalhar essa questão de variar ideias rítmicas, figuras rítmicas. Olha que interessante. Simplesmente o primeiro modo, uma escala de Dó maior, a escala de pentatônica maior. Porém, o que está deixando a ideia da escala também interessante é a questão rítmica também. Então, quando você propor, você criar, trabalhar com essa questão da escala, pensar também que ritmo, né, você quer utilizar. Agora, vimos algumas possibilidades sobre acorde maior com sétima maior usando o primeiro modo. Então você pode aqui, eu vou dar alguns exemplos, tá? Algumas ideias. E você, a partir dessas ideias, você vai desenvolver também a sua linguagem, o seu estilo, a sua forma de ver a coisa. Aqui é a minha forma de ver, né? Então, claro, você tem que ouvir aí ouvir jazz, ouvir a estrutura rítmica, como que funciona, né? Como que se trabalha uma escala pentatônica, e você tem que começar depois ter a sua própria personalidade, a sua própria forma de criar ideias melódicas. Aqui agora no segundo, no Dó ainda, né? Construindo a escala sobre esse acorde maior, usando um exemplo do segundo modo, ou seja, o Ré, eu vou criar uma ideia aqui, ó. Eu gosto de usar esse, né? Tipo essa apogiatura. Opa. Olha que interessante, né? Começa uma pausa. E eu vou terminar no Ré. Começa no Ré. Interessante, porque o Ré já é a nona, né? A nona desse acorde. E a nona é muito interessante. É uma notinha chique aí no acorde. Eu comecei no Ré e, né, terminei no Ré. Apesar de que eu começo com uma pausa, mas ficou interessante. Ela é um exemplo, pequeno exemplo, utilizando aí um segundo modo da escala pentatônica. O terceiro modo é do Mi, né? O terceiro modo já é o Mi. A escala pentatônica é de Dó, começando no Mi. Então, eu posso pensar em várias possibilidades. Existem várias possibilidades. Aqui eu vou pensar agora de forma intervalar. Então trabalhe, né, faça esse zigue-zague melódico aí. Aqui eu posso manter a sétima maior, que não vai ter nenhum conflito. Opa. Eu tenho um acorde com sétima maior aqui, você tem um Si, né? Tá na estrutura do acorde, mas a escala pentatônica não tem um Si, o Si já está lá na estrutura harmônica, porém a sonoridade. Estamos trabalhando com a sonoridade da escala pentatônica. Aí aqui a ideia foi trabalhar intervalos. É um recurso também que você pode utilizar, né? Procurar caminhos melódicos para você desenvolver a sua ideia. Agora aqui no quarto, outro exemplo, no quarto modo, outro exemplo que é agora, no quarto modo, ou seja, começando agora do Sol, eu vou criar uma ideia a partir começando aqui em cima. Começa uma pausa. Eu comecei do Sol e terminei o Sol. Como que é interessante também você pensar nos moldes também, não ficar só focado no iniciar na pentatônica. Você cria uma ideia no outro modo também, sobre um acorde maior.
No quinto modo, que é a escala menor, né, que a gente viu, começando lá, que é a escala que é a nossa escala pentatônica menor, posso criar também uma ideia sobre esse acorde maior. Olha como que fica, né? Fica interessante, fica uma sonoridade moderna, se tratando aí do acorde com sétima maior, trabalhando com a escala pentatônica. Ficou muito interessante, eu gostei muito dessa linha, né? Começando aí com essa ideia do quinto modo. Então, só lembrando, deixa aí o seu like aí que a gente está desenvolvendo já. Vamos começar agora, né? A ampliar um pouco esta visão aí da escala pentatônica. Então, eu espero que você esteja aí gostando, né, dessa aula e que você possa já aí contribuir, né, com o seu like, tá joia? Então, agora a gente viu aí sobre acorde com sétima maior, algumas, né, possibilidades. Agora trabalhando numa sequência, vamos dizer assim, vamos pensar aqui na cadência, né, 2-5-1, ou seja, no acorde 2, que é um acorde menor. Então você pode pensar, já aqui, vamos ampliar uma forma de utilizar a escala pentatônica. Agora, estamos trabalhando no acorde menor, né? Você pode pensar de forma individual. Aqui quero pensar na forma de um 2-5, tá? Na cadência 2-5. A gente viu aí como se fosse uma tônica, né? Trabalhando um campo harmônico de Dó. Então, trabalhando algumas ideias em Dó maior. Agora aqui quero propor uma ideia agora nos 2, né? No contexto 2-5-1. Você pode utilizar no 2, o Ré menor, você pode pensar na escala pentatônica de Dó, do primeiro modo. Já que estamos no primeiro modo, você pode também fazer o quê? Começar no segundo modo. Interessante no segundo modo, que eu vou começar, no caso aqui, no segundo modo, Ré, posso ficar normal. Terminar no Ré. No terceiro modo é interessante, que começa pela nona e posso terminar na nona. No acorde menor, a nona também é interessante. Então essa nona fica muito interessante. Então você pode pensar no primeiro modo, né? E outros modos, a escala pentatônica no primeiro e nos outros modos, a escala pentatônica maior sobre esse acorde menor. Pode pensar agora ampliando um pouquinho, pentatônica de Fá. Vamos lá para subdominante. Subdominante de Dó é o Fá. Subdominante é o quarto grau da escala. Dó, Ré, Mi e Fá, quarto grau. Nós temos aí subdominante. O Dó é a tônica. Agora vamos pegar a pentatônica da subdominante. Você pode utilizar essa pentatônica sobre o Ré menor. Você pode, evidentemente, agora a partir dessa, você tem essa pentatônica de Fá, né, da subdominante, seria no nosso caso aqui, né, o modo 1 da escala. Pode também agora ampliar essa ideia pensando em outros modos também, no segundo modo, começando do Sol, no terceiro modo, começando do Lá, né, começando do Dó, começando do próprio Ré. Então você pensa, né, na pentatônica, mas também você pode pensar, iniciar a sua ideia em outros modos daquela pentatônica. Outra possibilidade ainda sobre esse acorde 2 é você aplicar a escala pentatônica da dominante, da tonalidade. Dominante da tonalidade. Por exemplo, nós vimos agora a pentatônica do quarto grau, subdominante, quarto grau de Dó. Acorde Ré menor, mas estamos visualizando a tonalidade. Então vimos aí a pentatônica de Dó, da tônica. Vimos possibilidade da pentatônica da subdominante do Fá. E os seus modos, você pode aplicar outros modos. E também pode ser a pentatônica da dominante, ou seja, do Sol. Sol é o quinto, dominante é o quinto grau da escala. Dó, Ré, Mi, Fá, subdominante, o Sol é a subdominante, né? O Sol é a dominante. Então, sobre esse Ré menor, eu posso aplicar a pentatônica dominante.
vai dar esse Si agora. Nós temos o que nós temos aí agora, né? Aquele Si que não tinha antes. Nós vamos ter aqui esse Si. Vai só um pouco, né? Um sabor modal aí dentro desse Dó, desse Ré, né? Que é o Ré, o Si é sexta maior de Ré. No caso do Ré, você tem uma sonoridade dólica ou trítono. Então, né? Esse trítono dentro desse acorde vai me dar essa ideia da sonoridade dólica. Então, a estrutura tonal dentro de um acorde soando modal. Aí não vamos, né, não quero aprofundar nessas questões, mas né, é o que tá aí a sua sonoridade dórica. Mas estamos trabalhando, né, modal, estamos trabalhando, está dentro do 2, dentro do contexto 251, não vamos ter problemas. Ao contrário, a gente vai ter uma nota enriquecedora, que é o Si, vai ser nossa 13ª, né? Vamos ter o Mi aqui, que é a nona. Então você tem duas notas para enriquecer a ideia melódica, ou enriquecer, né, aquele contexto melódico. Pode aplicar também, pensando também nessa possibilidade, usar, né, a pentatônica da dominante dentro desse acorde 2. Então vamos lá, você tem aí um exemplo: 2, 5, 1, 2, 5, né? 2 é o Ré, o 5 é a dominante, o Sol, e 1 o Dó com sétima maior, a tônica. Então eu posso pensar aqui no Ré menor, a escala que a gente viu agora da pentatônica sobre a dominante. Eu posso começar aqui sobre o primeiro modo, você pode começar sobre o segundo modo dessa escala, né, da pentatônica, terceiro modo, né, aí da pentatônica de Sol. Aqui eu tive essa ideia. Interessante, aqui no Ré eu peguei aquela pentatônica de Sol, da dominante, né? Então essa aí é um recurso, uma forma de utilizar, criar ideias a partir dessa pentatônica. Agora, né, saindo um pouco aí do Dó, vamos pensar agora em Fá maior. Fá maior tem um Sol menor, um 2, 5, 1 de Sol, de Fá, né? 2, 5, 1 de Fá é o Sol menor, Dó 7 e Fá. Então no Sol menor eu posso aplicar o que? A pentatônica de Fá, que é no primeiro modo, né? Ou a pentatônica da tônica, como a gente viu lá, Ré menor, eu fiz pentatônica de quem? De um tom, ou pensar um tom abaixo. Do Sol menor, vou pensar também a tônica, uma pentatônica, um tom abaixo, do Fá. Ou da tônica, né? Pentatônica do primeiro grau da tonalidade. Então aqui está aqui. Vou fazer trabalhando 2, 5, 1. Aqui no próprio Sol menor, vou aplicar a pentatônica de Fá. Só no Sol aplica uma ideia, né? A ideia da pentatônica. Já que na dominante eu já trabalho outras questões. Então, opa. Ficou legal. Agora, essa ideia aqui é interessante. Já que vimos como se fosse 2, 5, 1 de Fá, o Fá sendo primeiro grau, aqui essa mesma ideia, essa mesma linha, eu posso pensar como se fosse 2, 5, 1 de Fá, porém o Fá pensando que numa subdominante, o Fá subdominante de Dó. Ou seja, estou pensando na tonalidade de Dó. Agora vamos fazer esse
Sol menor, Dó e Fá, pensando indo, né? Aquela sequência básica e tradicional, né? Para você ir para subdominante. Aí você vai pro Fá. Então, dentro dessa ideia, você pode. Eu vou aplicar, quando chegar no 2, no 5, eu vou pegar essa mesma ideia. Então, aqui no Sol, no Dó, eu vou ter a pentatônica, eu vou usar a pentatônica de Sol maior, pentatônica da dominante, porque tem a sétima e no Si, né? A sétima maior também. Eu quero utilizar essa sétima maior. Então, eu posso pensar na pentatônica da dominante. Aqui está a pentatônica da dominante, trabalhando a ideia melódica. De empréstimo modal, que é o Fá menor. Então, sobre o primeiro grau tem a pentatônica do quinto grau. Agora, então eu peguei aquela mesma ideia, né, do 2, 5, 1 para Fá e utilizei aqui pensando se fosse na tonalidade de Dó maior. Então você pode aproveitar, né, alguns esses recursos, ideias melódicas, pode aproveitar, pode pensar de forma ampla. Sobre a dominante, né, agora vimos sobre o 2, sobre o 5, sobre a acorde dominante, você pode aplicar a própria pentatônica da dominante, que vai ter aqui a 13ª, que interessante. E lembrando, você pode, dessa pentatônica, né, trabalhar os modos aqui no Sol maior, no Sol. Eu posso começar do segundo modo da pentatônica de Sol, porque é a minha nona, nona, 13ª. Então você começa a enxergar o que você vai trabalhar, o que você quer, qual a sua proposta, qual a sua intenção do uso daquela escala. Então, de aproveitando para falar que você vai, quando você vai criar uma ideia melódica, um discurso, né, uma frase, não é só saber a escala. Você tem que saber a escala, mas você tem que conhecer as funções melódicas, o que aquela nota vai causar de sensação, de efeito, de tensão. Vai ser eu quero uma tensão naquele momento, né? Como estamos trabalhando com acorde. Eu dei um exemplo mais simples aqui, mas, né, você pode pensar de forma um pouquinho a mais. Eu posso pensar aqui, pensando no dominante, eu vou pensar na escala pentatônica de Sol, por exemplo, eu posso pensar no segundo modo. Por quê? Porque eu tenho uma nona aqui. Eu posso iniciar para terminar na nona em cima. Eu posso começar, 1, 2, 3, 4, no quinto modo do Mi, porque é minha 13ª. Forçar, né? Forçar a barra para utilizar essa 13ª. Então, já entenda isso. Quando você for criar, pensa o que você quer. O que você quer, né, que o ouvinte ouça. O que você quer demonstrar, o que você quer se comunicar na utilização dessa escala, ou que sonoridade você está querendo. Aqui no dominante, eu pensei aqui na pentatônica de Sol, mas eu vou começar lá no Mi. Aí você pode começar agora a fazer variações, né? Você tem liberdade para trabalhar qualquer escala dentro da proposta. Então aqui eu penso. Trabalhei de forma intervalar também, né? Terminei aqui. Eu simplesmente comecei da 13ª. A ideia é começar da mesmo da 13ª, para quero causar essa tensão da 13ª, né? Ou seja, você criar, não só fazer por fazer, não, tenha a intenção do que você quer, como você quer soar, né?
a escala, ou as notas ali da sua melodia. Agora aqui outro exemplo, Sol menor, Dó, Ré menor, Sol e Dó. No Ré menor aqui eu vou pensar na pentatônica do primeiro grau de Dó. Quando chega aqui no Sol, eu vou usar a pentatônica mesmo da dominante, que é o Sol dominante, eu vou usar a pentatônica da dominante. Eu tenho uma antecipação aqui da nona, que já faz parte da pentatônica de Sol. É porque o Sol, a pentatônica de Sol, tem um Si menor. Então estou utilizando esse Si menor, esse Si, essa nota Si. A nota Si sobre esse acorde. A terça maior da dominante. Então você fazer alguns experimentos, ouvir se está gostando. Se você gostar, você mantém. Então, ainda no 251 de Dó, a possibilidade é você usar a técnica de sequência. O que é a técnica de sequência? Você pega o modelo, uma ideia, e você pode repetir essa ideia. Aqui você pode repetir ela em outras tonalidades, outros acordes, né? Uma sequência de acordes, repetindo a mesma ideia. Aqui eu vou fazer no 251 de Dó. Eu vou pegar no Ré menor e no Sol e no Dó, eu vou utilizar apenas uma pentatônica, que é a pentatônica de Sol maior. Aqui é interessante também você usar, poder, você ter esse recurso de usar apenas uma pentatônica. Aqui, eu vou pegar a pentatônica de Sol, sobre 251. Então, no Ré menor, eu vou utilizar essa sequência aqui. Eu vou começar do Sol, porém eu vou começar o quê? Do quarto modo, ou seja, do Ré. 1, 2, 3, 4. Eu vou começar do quarto modo. Vou pegar essa ideia aqui. Já estamos trabalhando com colcheia. Eu vou repetir. Toda a escala de Sol pentatônica, sobre 251 pentatônica de Sol. Cabe direitinho, né? Vimos que a pentatônica de Sol sobre o segundo grau, tranquilo, vimos aí, interessante, você tem a 13ª aqui, a nona. A pentatônica do Sol sobre o próprio Sol, cabe direitinho. E a pentatônica de Sol agora sobre a fundamental, sobre a tônica, né? Olha como a gente foi, foi vendo algumas possibilidades, encontrar e poder fazer algumas adaptações. Aqui, a escala pentatônica da dominante fica interessante, porque você tem a sétima maior e você tem a nona. Então, vamos deixando para o final aí começando a expandir, o uso das linhas, e pegar escalas pentatônicas. Então no 2 aqui eu vou fazer a sequência, a técnica da sequência. Olha só, eu vou até lá no Sol, utilizando a sequência. Então você tem não só a escala pentatônica, mas você tem uma ideia, você tem uma ferramenta, que é o uso o uso de sequência melódica. Agora, ampliando mais ainda o horizonte, a ideia, um acorde maior, sétima maior, você pode pensar em outra possibilidade de pentatônica. A partir do segundo grau, você tem pegar a pentatônica de Ré maior. Por que pentatônica de Ré maior? Porque você vai ter uma notinha interessante aí, um Fá sustenido, que vai ser a quarta aumentada, para dar essa sonoridade lídia. Uma possibilidade, Você pode também, o acorde pode ser quarta aumentada, sétima maior, quarta aumentada. Você aproveita para fazer a escala de Ré sobre o segundo grau, maior. E lembrando, você pode trabalhar os modos, dessa pentatônica, não só começar do Ré, pode começar do segundo modo, Mi. Pode começar do terceiro modo aqui, do próprio Fá sustenido. Se você quiser,
né, esse tipo de sonoridade. Então você tem o acorde aí, e pode pegar a pentatônica do segundo grau, a pentatônica maior, e poder já aí desenvolver algumas ideias, certo? Aqui, no Dó maior, eu pego agora essa escala de pentatônica de Ré e vou criar uma ideia, não um clichê rítmico, né? Posso chamar assim clichê rítmico, que é muito usual. Até fica facilita por causa do formato da pentatônica. Se você quiser o acorde aqui, se quiser só o acorde com sétima maior também, não tem importância, deixa esse Fá sustenido só para melodia, né? Aqui. Então esse já é outra possibilidade, outro recurso para você utilizar a escala pentatônica, de criar ideias melódicas com a escala pentatônica. Agora, utilizando ainda essa ideia da escala pentatônica sobre o segundo grau, né, fizemos um clichê melódico, agora podemos trabalhar outras ideias melódicas, né? Como vai ficar aqui? Ainda o Ré maior, né? A pentatônica de Ré. Ó. Claro, se a harmonia ela tá durou o que? Durou 4 compassos, então eu posso trabalhar, tem muita coisa com essa escala. Então você tem essa forma, você pode trabalhar aqui alto, né? Usar aqui alto na escala pentatônica. De 3. Aqui. Eu estou começando no segundo grau, tá? Você pode começar, ou seja, eu estou começando aqui do primeiro grau, do primeiro modo da pentatônica de Ré. Você pode pensar nessa mesma que altera do segundo modo, a partir do Mi, a partir do Fá sustenido, a partir do Lá, a partir do Si. Aqui é a sétima maior. Você pode trabalhar também essa forma de que alteras utilizando esses modos da escala. Aqui de Ré maior, né? Pentatônica de Ré. Então aqui esse último exemplo ainda agora aqui, utilizando essa pentatônica, né, do segundo grau, aí fica um pouquinho mais simples. Então estou usando que alteras. Aí começa a primeira aqui. Se você quiser deixar o acorde normal aqui, deixar só a escala pentatônica funcionando. É interessante, né? A gente passa pelo Fá sustenido, né? Dá essa sonoridade, né? Aí. Então, você viu aí vários recursos, várias possibilidades de você criar ideias, né? Ideias melódicas, um acorde maior, um acorde dominante, você trabalhar o 2-5-1, você pode trabalhar uma pentatônica para 2-5-1, como a gente viu aqui. Se você, né, volta esse vídeo, vê lá mais, né? Vai assistindo várias vezes, chega a ponto para você a ficha cair, você, opa, essa é a possibilidade, essa é a ideia, né? Então eu ensino, mas você tem que expandir, né, os seus próprios caminhos e ver novas possibilidades aí. Aqui na prática eu trouxe, né, fazer aqui tem aqui um solo aqui do John Steps e de John Coltrane, né? John Coltrane.
utilizando esse material, a pentatônica. Então eu vou mostrar aqui alguns pontos como que você pode utilizar essa escala no repertório, né? Tá falando de jazz. Aqui no Jam Step você tem a melodia, você tem um tema, a melodia de Jam Step é essa. É um standard de jazz. Repete. Então essa é a melodia, essa é a sequência de acorde, né? Si, Ré maior com sétima, Sol maior com sétima, Si bemol com sétima, Mi bemol maior, sétima maior, Lá menor, Ré maior, no 251, né? Sol com sétima maior, Si bemol com sétima menor, Mi bemol, Fá sustenido, Si maior com sétima maior, aí Sol menor, Si bemol, Mi bemol, Lá menor, Ré, Sol, Dó sustenido, Fá sustenido, Si maior, Fá menor, Si maior, Fá menor, Si bemol, Mi bemol, Dó sustenido. Então, sobre essa sequência de acorde, você pode pensar em algumas possibilidades de você usar essa escala pentatônica. Então, aqui no Si, pensei, a escala pentatônica de Si. Porém, eu uso parte, você não precisa também. Agora, como eu falo, pensar, expandir, abrir a mente. Você não precisa usar toda a escala pentatônica, você pode usar fragmentos também. A escala pentatônica pode de qualquer escala. Aqui eu uso 1, 2, 3 e 5, né? Aqui, vou usar de forma descendente. Quando eu chego no Ré, pentatônica de Ré. Porque eu vou fazer o Ré, fazer o Sol agora. No Sol eu posso pensar na pentatônica de Sol. Então eu tenho um Si, Ré, pentatônica de Ré. Si, pentatônica de Si. Ré, pentatônica de Ré. Pedaço, pentatônica de Ré, pentatônica de Ré. Então até pelo tempo da música, pelo tempo daquele acorde, às vezes não dá para você usar a escala toda. Então eu posso pensar. Chega no Sol, pentatônica de Sol. No Si bemol, eu tenho a pentatônica de Mi bemol. Posso pensar aqui na pentatônica de Mi bemol já. Estou no Si bemol, Si bemol é o 5 de Mi bemol, já posso pensar na escala pentatônica de Mi bemol também. Já estou no acorde Mi bemol. Agora no Lá menor, Ré e Sol, eu posso pensar o que? Aí você tem que utilizar a criatividade. Aqui eu pensei na escala pentatônica de Ré. Eu pensei na escala pentatônica de Ré. Utilizando sobre esse 251, Lá menor, Lá menor, Ré e Sol, pentatônica de Ré. Como que ficou, né? Interessante. Aí você tem aí, agora nós vamos ter o Mi bemol, Fá sustenido e Si maior. Olha, né? Não dá tempo de você fazer muita coisa. Então você pode pegar o que? Ideias, pegar fragmentos da escala da pentatônica. Aqui no Mi bemol, vou pegar só o Dó, Si bemol e Sol. Dó, Si bemol e Sol, que faz parte da escala pentatônica de Mi bemol. Né? Agora quando eu chego no Fá sustenido, posso pensar naquela pentatônica, Fá sustenido dominante, eu posso pensar na dominante de quem? De Si. Então eu vou pensar na pentatônica também, eu posso pensar na pentatônica do próprio Fá sustenido, os seus modos, eu posso pensar no Si, pentatônica do Si maior, aqui eu penso pentatônica do Si maior. Continuo no bemol.
Fá no Si bemol e Mi bemol aqui agora, eu já fui dessa ideia, já queria uma frase melódica, não com essa proposta da pentatônica, né? Aqui no Fá, aqui no Fá menor e Si bemol, eu quis só ver simplesmente uma ideia sem usando notas cromáticas também. Agora chega com Mi bemol, eu uso a pentatônica de Si bemol, da dominante de Mi bemol, que é o Si bemol. Então faz parte da pentatônica de Si bemol. Ao Lá menor, eu vou utilizar esse aqui, ó, Mi bemol e Ré, e vou harmonizar com quartas. Que interessante você pegar a melodia também e harmonizar ela em quartas. Você tem uma sonoridade bem moderna aí. Olha que interessante, né? De forma cromática ainda. Quando chega aqui no Si bemol, vou fazer a pentatônica, Dó sustenido, Fá sustenido e Si, eu vou pensar o quê? Na pentatônica de Si. Vou adicionar um Lá menor aqui. Pentatônica de Si maior. Aí quando eu faço Fá, Si bemol e Mi bemol, vou pensar na pentatônica só de Si bemol. Eu estou fazendo 2 5 de quem? De Mi bemol, 2 5 de Mi bemol. Então eu estou pegando, como a gente fez lá no exemplo de Dó, eu peguei a pentatônica de Si bemol, que é a dominante de Mi bemol. Eu pratico sobre esse 2 5 1 logo. Então tá, né? A ideia aqui está bem completa. Espero que você esteja entendendo a possibilidade, né, os recursos da escala, da escala pentatônica, né, os seus modos, como você pode ampliar a ideia, né, de criar um solo aqui. Então a primeira parte, né, um chorus aí da música de Jan Stepp. E segue, né? Aí para criar outro solo, um segundo coro, terceiro coro. Cada volta que você dá na música, né, no seu solo, a gente chama de coros, né? Você pode fazer um coro, 2, 3, aí vai depender. Então, esta é algumas possibilidades do uso da escala pentatônica. Mostrei para você como você pode desenvolver ideias da escala pentatônica no acorde maior, no dominante, no 2, 5, 1, como você pode utilizar os seus modos. E aqui já mostrei também o repertório, que esse aqui, né, essa música Jan Stepp, ela é sempre um desafio. Então é bom você pegar também uma música que vai desafiar também para você desenvolver a sua criatividade. E aqui foi um exemplo claro também para a gente utilizar a escala pentatônica aí no repertório do jazz. Tá certo? Então é isso aí, escala pentatônica. Deixa aí o seu like, porque esse é um conteúdo riquíssimo, tá? Aí disponível aqui na internet para você. Então, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aí para você receber mais, né, ative o sininho, mais conteúdo como esse, para você aprender a criar melodias em solo de jazz. Forte abraço, até o próximo vídeo.